Muito boa noite, Soma. Que alegria! Estamos numa série em Filipenses. Segundo sermão hoje, vamos ainda permanecer no capítulo 1. E eu convido vocês já a abrirem a Bíblia de vocês, ficarem com ela aberta. Conforme eu for falando, vocês vão acompanhando. Vejam se o que eu estou falando condiz com o que está no texto. Jamais aceitem o que eu disser, se porventura em algum momento eu falar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não aceite o que eu tenho para dizer, se você ver que não está concordando com o texto bíblico. Afinal de contas, nós amamos a palavra de Deus e ela tem que mandar na nossa vida. Ela tem que governar a nossa vida. E eu, aqui, nada mais sou do que um porta-voz de Deus e nada mais posso fazer a não ser ler o texto com vocês, explicar o texto para vocês e aplicar o texto para vocês. Fora isso, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Meu trabalho encerrou. Então, por favor, fiquem com a Bíblia aberta, acompanhando, lendo, pensando e com o coração aberto, ouvindo o que Deus tem para falar através da sua palavra, e Ele sempre tem algo para falar para nós. Nós vimos rapidamente, semana passada, que Paulo estava preso e a igreja de Filipos, a igreja na cidade de Filipos, estava muito preocupada com ele. O que eles fazem? Mandam uma oferta. Mas não só isso. Mandam um dos seus melhores homens, Epafrodito, para perguntar como ele está. Eles não querem só dar uma ajuda financeira e era isso. Eles não vão só, estamos te pagando aí, fica bem, tá, te vira. Não. Eles querem saber como Paulo está. Eles perguntam, eles interagem, eles querem saber da situação do coração do apóstolo. E Paulo, ao ouvir de Epafrodito também como estava a situação na igreja, começa a ter algumas preocupações. E essa é a razão de ele ter escrito essa carta. Que bendita hora que ele se preocupou com a igreja. O que acontece? Qual a diferença das demais cartas? Ou pelo menos a grande maioria? Filipenses não se trata de uma carta apologética, ou Paulo não está se defendendo para os crentes de Filipos. Ele está falando de igual para igual. Ele está falando entre amigos. Ele está falando com irmãos na fé, que são as pessoas que mais amam ele, e uma igreja que ele ama demais. Afinal, é a primeira igreja que ele plantou na Europa. Quando ele chegou na Europa, na Macedônia, a primeira igreja que ele planta foi Filipos, na cidade de Filipos. Isso você vai ver em Atos capítulo 16. Quando ele chega em Filipos, ele vai diretamente às sinagogas na cidade. E em Filipos, casualmente, não tinha uma sinagoga. Veja você que os homens lá não eram muito proativos. Por quê? Porque precisava 10 homens para iniciar uma sinagoga. Não tinha 10 homens na cidade dispostos a ter uma sinagoga e lá cultuarem a Deus. Então, o que Paulo faz? Ele sabe que há um lugar na cidade, junto ao rio, em que as mulheres se reúnem para orar. E ele vai até lá. Ele quer encontrar esse pessoal. Ele quer encontrar essas pessoas e ele vai até lá e ele prega o evangelho. E a primeira pessoa a se converter na cidade é Lídia, uma mulher rica, uma mulher que tinha provavelmente comércio de tecidos, produzia tecidos e vendia, e essa mulher se converte. A partir de então, ela se torna uma importante mulher na cidade, e provavelmente a casa dela se torna a igreja na cidade, se torna um local de culto. É de lá que eles estão interessados no apóstolo. Outra coisa, nós vimos que Paulo vai falar que ele e Timóteo são servos em Cristo Jesus, e ele está se referindo aos santos em Filipos. Lembram? Ele está se colocando num nível abaixo dos demais crentes. Por quê? Porque ele quer mostrar como que deve ser a atitude do cristão. Ele vai falar isso depois no capítulo 2. Veremos isso semana que vem. Mas ele fala aos santos. Além disso, santos na cidade de Filipos. E santos em Cristo Jesus. Veja você que tem alguns critérios aí. Não é qualquer santo. Também não é santo de qualquer maneira. É santo no contexto em que eles estavam. Lembram disso? Vamos adiante? Filipenses capítulo 1, versos 12 até o 26. Leia comigo aí. Filipenses capítulo 1, do 12 ao 26. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram é toda a circunstância em que Paulo está até agora.
Depois a gente vai comentar um pouco mais, mas ele estava preso, ele sofreu um naufrágio, ele não está nada fácil, humanamente falando. As coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Os dois termos que Paulo vai repetir depois em Gálatas 5, quando mencionar as obras da carne. Por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Versículo 16. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Verso 18. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Verso 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Se tiver uma caneta aí, sublinha essa palavrinha aqui, libertação, depois a gente vai ver ela melhor. Verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Verso 26, o último deles. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo está mostrando aqui o que é alguém que tem um propósito de vida. Alguém que sabe para que está vivendo. Paulo está mostrando aqui que ele sabe por que ele está na Terra. E deixa eu falar para vocês, a gente vive num período hoje em que a busca das pessoas elas está mais perdida, como diz o ditado, mais perdida que cego em tiroteio. As pessoas buscam de tudo. Quer ver um exemplo? Hoje nós vivemos no período em que a pessoa quer buscar riqueza, a todo custo. Basta ver a quantidade de livros, e eu fiz uma pesquisa rápida, deem uma olhada, por favor, em alguns títulos, bem rapidamente. Vocês vão ver assim, chutando por baixo, eu acredito que deve ter uns 12 ali, mais ou menos isso. E eu fiz uma pesquisa de 30 segundos no Google. 30 segundos no Google, você vai já encontrar mais de uma dezena de livros que vão te ensinar a se tornar rico. Quer ficar rico? Só comprar esses livros. Talvez tu não fique, mas o escritor ele vai ganhar bastante. Então, ajuda ele, compra um livro de como ficar rico. Talvez tu vai ficar com uns 30 reais a menos só no bolso, mas o que é isso, né? Vários e vários e vários. E lembrando, eu fiz uma pesquisa por livros. Eu não entrei no YouTube para pesquisar vídeos. Eu não fui atrás de qualquer outro curso. Eu não fui nenhum tipo de pesquisa a mais. Apenas livros. Somente isso. Por quê? Por que essa grande quantidade? Porque as pessoas querem ficar ricas. Hoje uma das principais buscas das pessoas é a riqueza. Como ganhar teu primeiro milhão? O que fazer quando tu chegar no teu primeiro milhão? Trabalhe com bitcoins. Faça isso, faça aquilo, invista. Seja um day trader. Faça tudo que puder, mas fique rico. Desde que tu faça isso e vá em busca do teu sonho de ser um rico. Não é isso? Hoje está cheio disso aí. Hoje tem podcast te ensinando a ficar rico. Cursos de administração para você não só chegar à riqueza, mas saber se administrar para conseguir chegar mais rápido até lá. Tudo isso para quê? Para suprir a necessidade, a busca
das pessoas por riqueza. Mas tem um outro detalhe. Hoje, as pessoas buscam por alegria. Alegria, felicidade. Uma rápida pesquisa no Google também vai te dar aí mais uma infinidade de livros. Como ser feliz, como encontrar a felicidade, e por aí vai. Vários, e vários, e vários, e vários livros. Então, mais uma vez, quer ser feliz? Leia. Mas não esses livros, ache outros aí. Pesquise outros, tu vai ficar feliz por muito mais tempo e muito mais facilmente. Mas tem livros ensinando como tu encontrar a felicidade. Simples. É um caminho fácil, né? Certamente esses escritores, eles chegaram lá e eles sabem do que estão falando. São pessoas felizes, pessoas que vivem uma propaganda de margarina, acordam de manhã, não tem bafo, não precisam escovar os dentes. São pessoas que já estão na plenitude. Será que é bem assim? Dá uma olhadinha como está o nosso contexto. Olha só. Canoas, isso é de 2023, tá? Canoas contabilizou 22 casos de suicídio e 147 ocorrências de lesões autoprovocadas. 2023. Isso aqui, estamos falando da região metropolitana. Mas como? Se as pessoas estão... Se tu consegue tão facilmente encontrar felicidade, se tornar rico, como assim? A matemática não fecha, né? Olha só, outro caso. A OMS alerta: o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Jovens brasileiros entre 15 e 29 anos têm morrido e a terceira maior causa são suicídio. Estamos falando da nossa realidade aqui, do nosso contexto. Como assim? Se o Brasil é o país do carnaval, é o país da festa, né? E aí? Por que a gente não consegue essa felicidade que está nos livros aí, que está... Ou se tornar rico, poder chegar à plenitude, comprar tudo que tu quiser? Como assim? Olha só o próximo. Estudo alerta para alta incidência de suicídio na adolescência. Você percebe que não só os suicídios estão aumentando, mas a idade em que eles ocorrem estão sendo mais cedo. E aí? Nós temos que cuidar, nós temos 3 jovens aqui pelo menos, Sofia, João, Vitor. E aí? O que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo na adolescência? Por que nós estamos vendo isso aqui ao nosso redor? A coisa está acontecendo. Se pululam, né? Se multiplicam os livros sobre felicidade, sobre alegria. Sabe por que isso? Porque há uma alegria prometida que não é alegria. Há uma alegria que tem sido prometida que ela é mentirosa, ela é falsa, ela é enganosa, ela é um engodo. Só há uma alegria possível. E nós vamos ver isso aqui hoje. Então, o que eu quero que tu entenda? Que depende a tua busca, depende o teu propósito de vida, é o que vai fazer você avançar ou não. É o que vai fazer você viver alguma angústia, frustração ou não. A forma como reagimos às circunstâncias implica no avanço do Evangelho. Presta atenção. A forma como reagimos às circunstâncias implica no avanço do Evangelho. E eu quero dizer para ti o seguinte: santos em Cristo avançam, eles servem e avançam. Lembram? Paulo está falando, Paulo e Timóteo, servos em Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus, em Filipos. Ele vai dizer, aos santos junto com os presbíteros, diáconos, mas em Filipos, ok? Então, servos servem, santos servem, mas eles têm que estar em Cristo. E aqui eu quero que a gente analise esses três aspectos: santos, servos e em Cristo.
Ok? Entendido? Atenção em mim, por favor. Em primeiro lugar, santos, mesmo quando as coisas não vão bem. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, para que estamos vivendo, e isso pode ser influenciado pelas circunstâncias. Veja comigo versos 12 ao 18. E por que eu quero que tu pense isso? Porque nós nem sempre teremos essas coisas mencionadas. A riqueza. Hoje tem livros e livros ensinando a ficar rico, mas nem todos serão ricos. A Bíblia fala, os pobres sempre tereis convosco. Então nem todos serão ricos. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então nem sempre as circunstâncias serão boas. Nem sempre as coisas serão ok. Tu nem sempre conseguirá chegar no teu tão sonhado carro. Nem sempre tu vai conseguir uma BMW. Sabe? Ontem nós falávamos, eu disse, o meu sonho é um Mustang. Eu não sei como, eu ainda quero. Pelo menos dirigir, dar uma voltinha. Se não tiver, eu sei que na eternidade vai ter, eu vou dirigir, mas eu queria antes, entendeu? Antes. Eu não queria esperar lá no céu para dirigir um Mustang. Eu queria antes. Você sabe que vai ter um Mustang no céu, né? Você sabe, né? Nem sempre tu vai ter a casa dos sonhos. Nem sempre tu vai ter aquela casa. A Su sonha com uma casa enorme, mas essa casa tem alguns critérios. Ela não pode ser com 2 andares, tem que ser uma casa plana, porque ela odeia subir e descer a escada. Não pode ser uma casa que suje facilmente. Toda mulher sonha com isso, acho, né? É um requisito, a casa tem que ser uma casa autolimpável. Então, a Su tem um sonho. E um dia, quem sabe, né? Vai que a Soma cresça aí, nós nos tornemos uma mega igreja, e eu consiga pregar com um topete grande, sabe? Aqueles cabelos penteados para trás, assim. Fazer um implante capilar, quem sabe? Deixar os meus dentes branquinhos, parecendo uns pletes. E a Su pode fazer um laque loiro, a Laís vai fazer o cabelo da Su ficar um loiro resplandecente e usar um laque bem forte. Talvez daí a gente tenha essa casa sonhada. Ou talvez não. Nem sempre a gente vai chegar no sonho que quer. Não é? A questão é, o que a gente vai fazer se não chegar lá? O que a gente vai fazer quando nós não conseguirmos todas as férias ir para a cidreira? O sonho é ir para a cidreira, você sabe, né? Não é Rio de Janeiro, Copacabana, é cidreira. Aliás, para quem é de fora, saiba que o padrão de beleza de uma praia é cidreira, ok? Nem todos alcançarão felicidade, riqueza, nem todos vão chegar. Por quê? Porque Deus decidiu que será assim. Deus decidiu. E isso não é só algo que Deus quis. O pecado faz com que isso aconteça. No entanto, como que nós vamos reagir bem às circunstâncias? E é isso que a gente tem que saber. Não só que a gente vai ter problemas, isso a gente sabe. A gente olha para o mundo e a gente sabe que no mundo tereis aflições. Que nós temos aflições. A questão é, como saber como reagir bem a isso? Esse é o ponto. É como reagir bem, de forma piedosa. Vamos ver no texto? Versos 12 ao 18, vamos por partes. Como se a gente estivesse cortando um corpo humano por partes. Em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino. Isso não está no texto, mas Jesus falou, e eu quero começar por aqui. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o que comer, o que beber e o que vestir. Por quê? Porque se nós buscarmos primeiro o reino, essas coisas nos serão acrescentadas. É ou não é? Então nós temos que buscar primeiro o reino. E sem ansiedade pelas demais coisas, porque Deus é Pai e Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Deus sabe, Ele cuida. Deus vai te permitir chegar numa riqueza? Talvez. Talvez não. O que você vai fazer com isso? Em segundo lugar, verso 12, veja comigo aí.
Tudo que nos acontece deve ser analisado à luz do Evangelho. Tudo. Presta atenção nisso. Tudo que nos acontece tem que ser analisado à luz do Evangelho. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o avanço do Evangelho. Quais são essas coisas que me aconteceram? Analisa um pouquinho comigo, olha só. Paulo, ele faz uma coleta para a igreja em Jerusalém, eles estavam em crise, tinha seca lá, eles estavam sem dinheiro, sem condições. Paulo reúne as igrejas da Europa e diz, vamos levantar uma coleta aí, e mandem por mim, eu estou indo para Jerusalém, eu vou levar. E eles juntam um grande montante, e Paulo leva junto com alguns irmãos. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo levou junto, nessa turma de irmãos que tinham, alguns deles eram seguranças, enfim. Paulo leva uma grande oferta para a igreja em Jerusalém. Mas lá ele é preso. Depois de preso, ele fica preso em Cesareia, 2 anos, onde ele apela para César. E lá Paulo é enviado para Roma. Mas Paulo não vai diretamente para Roma. O que acontece? Nesse meio tempo ele sofre um naufrágio. Lembram? O navio afunda. A ponto de que o comandante queria matar os prisioneiros. Mas Paulo era o queridinho de um deles lá. Eles, não. Deixa que eles sabem nadar, eles vão até a praia. Não precisa matar. Paulo morreria ali mesmo. Mas Deus foi gracioso que um dos homens impediu que isso acontecesse. Paulo vai para a ilha. Na ilha, o que acontece? Ele é picado por uma víbora. Ele é picado. Uma serpente pica ele. Ele não morre. Mas ele segue. Ele chega em Roma, prisão. De onde ele escreve essa carta que nós estamos lendo. Nessa prisão, ele é preso acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Em turnos de 4 ou 6 horas por dia cada soldado. Alguns vão dizer que eram 4 horas, outros vão dizer que eram 6 horas. O certo é, todo dia, por 24 horas por dia, Paulo estava acorrentado a alguém. Alguém da guarda pretoriana, tropa de elite do imperador. Não parece algo muito bom, né? Não parece algo muito bom. Naufrágio, prisão, picada de víbora, depois prisão de novo em Roma, mais um tempo. E aí, além disso, Paulo está dizendo, e nós vamos ver logo agora na sequência, dessas pessoas tem alguns que odeiam ele, não querem o bem dele, querem aumentar o sofrimento dele. Imagina tu numa situação assim, que tu já está preso há anos, tu apela a César por ter uma cidadania, mas a prisão continua até que César possa te atender. Imagina, tu tem que ficar esperando até o nosso imperador no Brasil. Nós temos um imperador, né? Vocês sabem, Alexandre de Moraes, hoje, o imperador no Brasil, poder te atender. Até tu chegar no STF e ele poder te atender. Até liberar a agenda dele e ele te atender, tu ficar preso, acorrentado a alguém da Polícia Federal. Não é algo muito bom, né? Tu sabe disso. Essa é a situação de Paulo. Como que ele analisa tudo isso? Quero que saibam que estas coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A preocupação de Paulo sempre é com o Evangelho. Paulo tem uma paixão na vida dele: Jesus e o Evangelho. Paulo tem uma preocupação: Jesus e o Evangelho. Um propósito: o avanço do Evangelho. Tudo o que acontece com ele só serve se for para o avanço do Evangelho. Ele não faz nada se não for pensando no Evangelho. Nada. O cara está preso. Ele está acorrentado. Ele está com um soldado do lado dele o tempo todo. Ele não sabe se vai viver ou morrer. E ele está dizendo, as coisas contribuíram para o Evangelho. Para o avanço do Evangelho. A preocupação tua, como que é? Tu analisa as coisas à luz do Evangelho? As coisas que te ocorrem. Às vezes, faltou luz, deu uma tempestade, faltou luz, tu já reclama. E aí? Sabe como é que eu sei que tu reclama? Porque eu reclamo.
Tu sabe que daqui a pouco vai voltar a luz. Mas a gente já reclama, já tá ruim. Cai o sinal da internet. Fica 2 horas sem internet. Como é que é? Eu estou exagerando? Será que é só comigo isso? Vocês estão entendendo a diferença? Toda circunstância, todo tipo de situação que nós passamos, tudo tem que ser analisado, pensado à luz do Evangelho. Sempre. Cristão tem que agir desse jeito. Para Paulo, a prisão pouco importa, desde que o Evangelho esteja avançando. Não tem que ser ele. Que bom que eu estou solto, porque assim eu consigo fazer o Evangelho avançar. Que se exploda. Paulo quer que o Evangelho avance, seja por ele ou não. Ele está preso, mas ele não está nem aí para a prisão. E nós? E nós? O avanço do Evangelho é que importa. Paulo sofreu prisão, naufrágio, a possibilidade de morte. Tudo isso, nada interessa, desde que o Evangelho continue avançando. Desde que o Evangelho continue avançando. Em terceiro lugar, use todas as circunstâncias para a pregação. Verso 13. Diz assim o verso 13. De maneira que o quê? O que diz o texto? Estão acompanhando? Verso 13. Toda a guarda pretoriana. Primeiro, toda a guarda pretoriana ficou sabendo. Mas não só isso. Paulo vai além, ele diz, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O cara está preso, ele está acorrentado a um soldado. O que ele faz? Ele evangeliza. Ele evangeliza. O cara não pode sair dali mesmo. O cara vai ter que ficar ali por 4 ou 6 horas, acorrentado. O que tem que fazer? Ficar ouvindo. Paulo vai falar, ele vai evangelizar, ele vai falar de Jesus. Tu imagina a pessoa não tem o que fazer. Paulo vai falar. Ele usa toda e qualquer situação. Quando foi para Jerusalém, lá ele estava preocupado com o evangelho. Em Malta, na ilha de Malta, lá onde ele foi picado, o que ele faz? Ele prega o evangelho. Ele cura uma pessoa lá, anunciando Jesus. Ele está sempre pensando nisso. Paulo é um legítimo fanático. Só pensa no evangelho. Só. Ele não faz nada se não for para o avanço do evangelho. Nada. Como é que pode isso? Imagina tu ter que acordar de manhã e pensar o que tu vai fazer naquele dia, qual a tua agenda? Vou para o trabalho. Como que hoje eu vou evangelizar? Poxa, hoje eu tenho dentista. Como é que eu vou falar de Jesus para minha dentista? Eu tenho que consertar o cano da pia e eu não sei, eu pedi ajuda para o vizinho. Como é que eu vou entrar no assunto do evangelho com o vizinho? Eu não tenho que arrumar nada, tá tudo uma belezura dentro de casa. Eu vou convidar o vizinho para fazer um churrasco. Porque eu quero falar do evangelho. Tudo que tu faz. O pneu furou na rua. Tu pode praguejar, reclamar, murmurar, ou tu pode, se alguém parar de te ajudar, aproveitar a situação para isso. É assim. Paulo agia exatamente desse jeito, sem exagero. Tudo que ele fazia, ele estava buscando a oportunidade de anunciar o evangelho. Ele estava buscando uma oportunidade de ganhar pessoas para Cristo. Verso 13. Toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. O que estava acontecendo? Paulo estava algemado a alguém e as pessoas não sabiam qual era a razão da prisão dele. Ele foi explicar. Ele tinha que explicar. Olha, eu não estou aqui por ter cometido um crime. Eu não estou aqui porque eu fui um preso político. Eu fiz sedição ou fui anti-imperador. Não, nada disso. Estou aqui por causa de Cristo, por causa da minha fé. Sabe o que eu acredito?
Eu acredito que o Senhor, Deus, Rei do Universo, veio, viveu como um homem entre nós, por causa que nós não conseguimos viver uma vida sem pecado e agradar ao Senhor Deus. Por causa disso, Ele mesmo mandou o seu Filho, Deus, para viver essa vida. E essa vida que Ele viveu nos conquista a salvação, méritos diante do Senhor, não por nós, mas por Ele. E agora, Ele é morto por causa disso. Ele acabou morrendo. Mas, como Ele não tinha pecado, a morte não tem poder sobre Ele. Sabe o que acontece? Ele ressuscita. E ao ressuscitar, Ele volta para o céu, mas Ele faz uma promessa antes de que voltaria. Ou seja, mesmo que eu acabe sendo morto, mesmo que César mande cortar minha cabeça, eu sei que eu vou ressuscitar, porque o meu Senhor prometeu, porque não é César que é Senhor, é Cristo que é Senhor. E ali Ele vai falando, e o soldado tem que ouvir Ele, e todos eles acabam ouvindo que ele está preso por Cristo. É isso. Paulo faz isso o dia todo, por pelo menos 4 vezes por dia, até que toda a guarda pretoriana saiba por que ele está preso. Tu entendeu? E aí eu pergunto, nós fazemos isso? E nós? E nós? Porque Deus usa toda circunstância para isso. Saiba, quando acontece algo contigo, não é por causa de ti, o centro do universo. É porque Deus quer algo com isso. Deus tem um propósito nisso. Eu amo uma citação do Ardby, é um teólogo que eu amo demais. Ele diz assim: o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Paulo estava preso porque Deus quis que ele ficasse. Deus quis que Paulo ficasse preso. Isso resultou no avanço do Evangelho. Não é ao acaso. Não existe acaso. Existe vontade de Deus. Nós estamos usando isso para o avanço do Evangelho? Quando você vai lavar a louça, quando você vai encher os pneus do carro por estarem já esvaziando, quando você vai abastecer o carro, o frentista ouve do Evangelho? Ele ouve de Jesus? O Stetzer, nós estamos lendo um livro dele, o Stetzer, ele diz assim, que por anos, eu não lembro agora quantos anos, por anos ele abasteceu sempre no mesmo posto, porque ele queria evangelizar aquele frentista. Ele tinha um alvo de missão, era aquele ali. Por causa disso, ele ia sempre no mesmo posto. A gasolina sobe, baixa, não interessa. A gasolina não é mais importante que a alma daquela pessoa ali. Ele está fazendo missão. É assim que Paulo age. Todos diante dele devem ouvir de Jesus, devem ouvir o Evangelho. Toda a guarda pretoriana ouviu. Toda a guarda pretoriana. E os demais. E todos os demais. Em quarto lugar, um exemplo de resiliência vale mais que qualquer circunstância. Às vezes, a circunstância, sendo boa, não tem o mesmo efeito do que uma circunstância ruim e você agindo bem. E você sendo resiliente. Estão entendendo? Olha o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, olha a prisão de Paulo, o que está fazendo? Por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Cara, os crentes estão vendo Paulo está preso, mesmo preso, ele continua falando de Jesus. O que é isso? Vamos falar de Jesus. E aí os cristãos começam a falar mais de Jesus. Os cristãos começam a falar mais do Senhor, a falar mais do Evangelho. É isso. No contexto, aqui foi em torno de 60, 62 depois de Cristo. Nero era o imperador nessa época. Sabe o loucão ali? Nero, botou fogo nas pessoas lá. Era ele. E nesse período aqui ele estava começando a se enlouquecer. Tanto que ele vai mandar os cristãos embora, ele vai pôr a culpa nos judeus, ele vai se enlouquecer total. E ele está começando, esse período aqui é o que ele está começando. O que seria, humanamente falando, o mais lógico? Olha, o imperador não está bom da cara,
ele tá meio loucão, eu acho bom que a gente deu fora. Vamos fazer isso, vamos embora. Vamos para Cesareia, vamos para Jerusalém, vamos para Espanha, vamos para qualquer outro lugar, menos aqui. O que eles fazem? O contrário, eles ficam e falam do Evangelho. Justamente a mensagem que diz que César não é Senhor, e sim Jesus é Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui? A prisão de Paulo encorajou os irmãos a ponto de eles agora estufarem o peito e dizer: nós vamos falar dessa mensagem aqui. Nós vamos falar com ousadia essa mensagem aqui. É isso que está acontecendo. E os irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha isso. É o exemplo de resiliência de Paulo. O exemplo dele diante dessa circunstância, dessa prisão, desse contexto que seria trágico para nós. Porque se a gente for olhar, olha só, naufrágio, prisão, ter que apelar para o imperador, o cara está algemado a um soldado 24 horas por dia. Não tem como ser bom aos olhos humanos. Não tem como. Ao coração humano, para a pessoa, quando vê isso, é trágico, é uma frustração. Paulo era o cara mais mal sucedido. O cara está preso, ele não pode sair de lá. Não tem o que ele possa fazer. Não. Lá é que ele faz. Ele dá exemplo. Exemplo de ânimo, de alegria, de perseverança, de resiliência. Nero estava se enlouquecendo e os cristãos, vendo isso, vendo uma nuvem de tempestade se aproximar, continuaram firmes. Não é isso que a gente está vendo agora aqui? Ou tu acha que PT, Lula, STF, o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, vão facilitar as coisas para nós? Ou tu acha que tu sempre vai ter essa liberdade que tem de pregar o evangelho hoje? Tu acha? Nós temos liberdade de pregar o evangelho ou não? Não só isso. Possivelmente, o Brasil seja o país onde há maior liberdade religiosa atualmente. Poucos países têm liberdade tal qual a nossa ou maior. Liberdade religiosa não é só cristianismo. É tu seguir a religião que tu quer. Tu quer adorar um dedão, tu adora um dedão. Tu cria um dedão, bota na sala de casa e tu pode. É livre. Liberdade religiosa é isso. Tem gente que adora com pipoca e cachaça. É tão livre aqui que tu pode ir na esquina e vou prestar culto. Que culto? Botar umas pipocas ali no chão e um pouquinho de cachaça. Que Deus esse, parece o Lula. Logo o Lula vai estar passando de esquina em esquina. Perdão se tu é petista, tá? Vamos me controlar. Vou tentar. Não é isso que está acontecendo com a gente. Você sabia que hoje já tem pastor preso no Brasil? Já tem pastor preso no Brasil. Tem pastor que não está preso, mas eles estão constantemente mandando retirar conteúdo da internet. Tu acha que não vai aumentar? E aí? E quando a coisa piorar? Se hoje com liberdade a gente se... Eu ia falar se peida, mas eu não quero usar esse termo aqui. A gente, sabe, se dificulta para pregar, para evangelizar. E quando a coisa fica feia, como que vai ser? Imagina, tu ter que se cuidar para evangelizar, para falar de Jesus. Tu vai falar? Como é que vai ser? Nós temos liberdade hoje. E a gente não faz? Ou faz bem pouquinho? Quinto lugar, se prepare para a oposição. Alguns tentarão te pisar enquanto, ainda mais quando estiver mal. E eu sei, vai parecer uma mensagem coach agora, mas não tô nem aí. Eu sou o coach.
Pega instala esse drive, tá? Só ouve, calma, eu tô aqui. Pegou a referência? O helicóptero vai cair, mas eu tô aqui, calma. Quinto lugar, se prepare para a oposição. Versos 15 e 17, veio. Alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Verso 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Olha aqui. Olha para mim. Paulo não está demonstrando alguém que está abrindo mão das coisas? Lembra que o início da carta ele já demonstra isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aos santos. Lembram? O que está mostrando? Alguém que vê o outro como superior a si mesmo. Alguém que abre mão de algo pelo outro. Esse pessoal está agindo ao contrário. Eles estão agindo por interesse pessoal. O que é isso aqui? Basicamente, bem rapidinho. Esse pessoal que queria o mal de Paulo. Até pouco tempo atrás eu achava que era o pessoal que acusava, que estava acusando Paulo. E tem alguns teólogos que dizem que é isso. Que era o pessoal que ia lá no tribunal acusar Paulo. E ao acusar, eles repetiam a mensagem de Paulo. Não, porque ele fala tal e tal e tal coisa e isso era pregar Cristo. Estão entendendo? Não é isso. Agora que eu fui ler mais a fundo, estudar mais a fundo, eu me dei conta, lendo alguns bons comentaristas, o que está acontecendo aqui? Eles queriam falar de Cristo para conquistar mais o apoio popular da igreja. Paulo não plantou a igreja em Roma. Tá? Logo, quando ele vai a Roma e o pessoal está vendo ele e está se inspirando nele e continua pregando mais ousadamente, aquilo ali desperta inveja. Alguns crentes lá ficam com inveja. E para tentar desfazer isso ou se sobrepor, eles vão e pregam para conquistar o carinho do pessoal. Provavelmente foi isso. Mas sabe o que acontece? Mesmo sendo por inveja, mesmo sendo interesse pessoal, rivalidade, eles estão pregando Cristo. Tem um detalhe em Paulo muito importante. Paulo, ele jamais concorda com o falso evangelho. Nunca. Pode ler as cartas dele do início ao fim. Pode ler de Romanos a Tito, a Filemon, até as cartas pastorais lá. Nenhum momento Paulo concorda com o falso ensino. Ele nunca concorda. Aqui ele diz que se alegra com a pregação desse pessoal. Quer dizer que eles estão ensinando corretamente. O ensino é correto, a motivação está errada. Estão entendendo? Outro detalhe, no verso 15, deixa eu ver se eu estou certo. Verso 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Paulo usa um termo aqui, eles proclamam Cristo. Aqui é anunciar o evangelho, evangelizar. O que Paulo está dizendo é, alguns têm inveja, rivalidade, interesse pessoal, mas sabe o que eles estão fazendo? Eles estão aí na rua, em Roma, evangelizando. E isso me alegra. Tem pessoas que vão fazer as coisas pela motivação errada. Você terá oposição. Talvez você terá oposição. Tinha gente desejando o mal de Paulo. Paulo diz que eles querem aumentar o sofrimento dele. Imagina, baita cristão, hein? Eu estou pregando Jesus aqui. Por quê? Porque eu quero que o Rafael se exploda. Eu quero que ele se dê mal. Que bonito, né? Baita motivação. Por que tu está evangelizando? Porque eu quero evangelizar mais do que o Francisco. Ele evangelizou 10 só hoje. Não, então, eu vou fazer 15. Entendeu? A motivação está errada. Mas se o conteúdo estiver certo, Paulo se agrada igual. Que coisa de louco. Paulo não está preocupado com as pessoas. Está preocupado com o evangelho. A preocupação, a coisa mais importante na vida dele é evangelho. 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 Se tu prosperar, vai ter gente que vai ter inveja. Se tu não prosperar e tiver crise, mas se na crise tu for fiel, vai ter gente que vai ter inveja. Entendeu? Se tudo estiver bem
tudo ok. Tu acorda de manhã e não precisa escovar os dentes com Colgate. Não precisa. Tu sorri e já dá um brilho nos teus dentes. A pessoa vai ter inveja. Se tu tiver numa crise, tá mal, tá desempregado, tá com doença, as pessoas estão vindo te cobrar em casa, tá tudo ruim, tudo. Deu briga lá com os parentes, as pessoas te abandonaram, mas se tu é fiel, as pessoas vão ter inveja também. Tu tá entendendo? Resiliência, fidelidade, sempre vai haver alguém que vai olhar com um olhar torto para isso. Vocês estão entendendo? Hoje, tem cristãos que pedem a prisão de outros. Basta eu falar aqui que homossexualidade é pecado, que mentira é pecado, que um homem ter mais de uma mulher é pecado, que tu roubar é pecado. Tu criar uma empresa fachada para desviar dinheiro é pecado. As pessoas não, mas... E aí? É ou não é? Há poucas semanas atrás, eu falei alguma coisa contra a psicologia, não lembro o que era. E teve gente que vem no direct e diz, tu só vai parar quando for preso. Os crentes, já desejando que seja preso. Vocês estão entendendo? Não precisa muito, é bem pouquinho. Basta tu ser fiel à Escritura e vai ter gente que vai olhar torto para ti. E vai ter gente que vai olhar para ti e não vai se agradar. E não vai sentir prazer, alegria. É isso que estava acontecendo com Paulo. Em contrapartida, quando ele olha para essas pessoas, o que ele faz? Ele se alegra. Ele fica alegre porque não é por elas, é pela mensagem. Se posicionar vai te custar algo. Vai te custar algo. Se tu quer ser cristão fiel, em algum momento ou outro vai ter que te posicionar. E se posicionar vai te custar algo. Se tu tá só por agradar, só por seguidor no Instagram, se tu tá só por estar bem com todo mundo, se tu tá só por não ter incomodação, cara, cristão não é para ti. Ser cristão não é a melhor escolha. Entendeu? Tudo que interessava para Paulo era o avanço do evangelho. E as pessoas fazem isso querendo o mal de Paulo, que aumente o sofrimento dele. Esse sofrimento, esse ódio, não é por causa de nós, por causa de mim e de você. As pessoas te odeiam porque elas odeiam a igreja. E odeiam a igreja porque elas odeiam Jesus. O mundo odeia Jesus. Entendeu? Não tem como tu amar Jesus e ser amado por todos. Não tem como. Não tem como. Se tu ama Jesus, tu não vai ser amado por todos. Simples assim. Tem um exemplo desse Warsby que eu mencionei. Ele sofreu um acidente de carro grave na vida dele. E enquanto estava no hospital, se recuperando, ele recebeu uma carta. Uma carta de alguém, e aquela carta encorajou muito ele, e ele fez um propósito de conhecer essa pessoa quando saísse de lá. Quando saiu, ele foi atrás, querer conhecer a pessoa para, enfim, agradecer e encorajar também, mutuamente. O que acontece? Ele descobriu, foi até a casa do camarada, quando chegou lá, era um diabético que teve as duas pernas amputadas e ficava numa cadeira de rodas. Não só isso, ele tinha uma mãe idosa e ele cuidava da mãe em casa. Não só isso. Sabe o que ele fazia? Ele pegava as oportunidades que ele tinha, ele era convidado para dar palestras em escolas, em eventos. Ele foi convidado para dar palestras em algumas organizações.
por causa da situação dele. As 2 pernas amputadas e ainda cuidando da mãe idosa. O que ele fazia? Ele aproveitava para falar de Jesus. Olha a circunstância dele. Olha a situação dele. Sem as pernas, numa cadeira de rodas, a mobilidade dele totalmente limitada, cuidando da mãe idosa dentro de casa. O que ele faz? Ele aproveita toda oportunidade. Quem quer, dá um jeito. Se tu quer falar de Jesus, tu dá um jeito. Quem quer falar de Jesus, dá um jeito. 6º lugar. Entenda, nós somos um time. Ou seja, cubra as necessidades daqueles que não podem. Dos que não podem. Versículo 15. Outros o fazem de boa vontade. Tinha aqueles que estavam falando de Jesus por inveja, rivalidade, mas tinha uns que estavam fazendo de boa vontade. Ali, boa vontade não é boa vontade para o evangelho, boa vontade para Paulo. Eles olharam Paulo, se compadeceram da situação e por causa disso, agiram corretamente. Entenderam? Paulo não pode sair de lá, mas eu posso, então eu vou. Vocês entenderam a ideia? Paulo não podia sair da prisão. Os outros irmãos podiam, estavam livres. Eles falavam de Jesus. A igreja é isso, é um time. Nós somos um time. Nós precisamos fazer por amor. Versículo 16. Esses fazem por amor. Fazem por amor. A igreja precisa cuidar dos seus e do evangelho. Se em algum momento alguém aqui não puder fazer, os outros devem intensificar. Não é isso que as irmãs estão fazendo com a Gi, que está grávida? Ela ganhou nenê, está com os pontos, debilitada, tem que tomar cuidado. Elas estão ajudando com alimento, com cuidado. Algumas vezes vão na casa, ajudam com alguma limpeza ou outra. Semana passada nós fomos lá, fui conhecer o bebê, eu não tinha visto ainda. Deus é tão gracioso que deu um bebê bonitinho pro Daniel, não entendo isso. Saiu bonitinho. Ainda a Gi não é feia, então puxou por ela. Se fosse pelo Daniel, coitado. Enfim, comentários à parte. O que acontece? As irmãs estão suprindo isso. É um time. É um time. Entenderam? Cuida ali que vai mexer ali, ó. Um time faz isso. A igreja cuida. Em Roma, a prisão de Paulo resultou em crentes mais empenhados na evangelização, mais empenhados em pregar Jesus. Amém? Vamos agir assim, como um time? Fechadinho? Sabe? Um corpo, que cada membro tem a sua função. Se um membro está debilitado, os outros se empenham para suprir. Amém ou não amém? Amém. Em 7º lugar, alegre-se com a pregação e o avanço do evangelho. Verso 18. Me alegro e sempre me alegrarei. O evangelho é o que há de mais importante para Paulo. A sucessão dos eventos, eu falei, parece fracasso. Prisão, naufrágio, Paulo está mal. Para nós, isso poderia parecer fracasso. Não para Paulo. Para Paulo, jamais. Não tem outra coisa que alegre mais Paulo do que o avanço do evangelho. Paulo não é o tipo de cara que se alegra só quando está tudo ok. Só nas circunstâncias ideais. Só quando a situação está, ó, churrasco, refri gelado, ou uma cerveja bem gelada, e vamos aproveitar o dia. Não. Paulo não é esse tipo de gente. Paulo tem algo a mais com que ele se preocupa. O propósito dele não está nas circunstâncias, está além disso. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o propósito correto. Em Cristo, a única razão pela qual nós vivemos, ou deveria, né? Veja bem, todos vivem por um propósito, todo ser humano. Todo ser humano vive por um propósito. Não há ninguém na face da terra que não tenha um propósito. Ninguém. Às vezes a pessoa não sabe definir,
mas ela tem um. Todos têm. O problema é que hoje as pessoas vivem por propósitos fúteis, coisas tolas. Eu mencionei antes aqui no início, riqueza, busca pela riqueza, felicidade, né? A alegria, que é um dos grandes temas da carta de Filipenses. Sabe qual é o problema hoje? E tem uma diferença, eu quero que tu entenda isso aqui. Tem uma diferença de desejo e contentamento. Tu pode desejar uma casa boa, um carro bom, uma conta no banco vasta, o contrário da minha, assim, sabe? Tu pode desejar, não é errado isso. O problema é o contentamento. Quando você não alcança aquilo e você fica triste, você fica descontente. Vocês estão entendendo a diferença? Desejo não é a mesma coisa que contentamento. Desejar, tu pode. Tu não pode se entristecer se tu não alcança aquilo ali. Tu tem que ser contente. O próprio Paulo vai dizer, tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. A questão é contentamento. O desejo, quando não alcançado, gera descontentamento. Quando surge descontentamento, vem a frustração. Quando vem a frustração, a pessoa se afunda ainda mais na busca por aquele desejo. Por exemplo, se eu quero ficar rico, eu estou buscando riqueza, não alcancei, fiquei descontente, fiquei frustrado. O que eu faço? Eu vou me afundar ainda mais na busca por isso. Se antes eu trabalhava 12 horas e estudava mais 4, agora eu vou intensificar. Agora eu vou estudar e trabalhar 20 horas. Estão entendendo? A busca, ela vai intensificando. Então, se eu vivo por prazer, se o meu desejo é prazer, vai chegar um momento que aquilo não satisfaz mais. Logo, surge descontentamento. O descontentamento resulta em frustração. A frustração faz com que eu busque ainda mais. É assim com a pornografia. É assim com a pornografia. A pornografia, ela é uma coisa muito boa quando tu assiste a primeira vez. Porque ela gera muita dopamina. Teu cérebro produz muita dopamina, que é o hormônio do prazer, da alegria. É um dos 5 hormônios da felicidade. O que acontece? Tu vai querer de novo aquilo ali. É uma medida que tu não está acostumado. Porque Deus nos programou para nós termos alegria nas pequenas coisas. Um jantar entre amigos, ir no cinema, sabe? Tu ir numa praça brincar, ver teus filhos brincar e tu tomar um chimarrão. Essas coisas, nós fomos criados para sentir prazer nisso. Quando nós experimentamos a pornografia, o nosso cérebro produz muito mais dopamina. Algo que não é comparável. Estão entendendo? Estão acompanhando? O que acontece? Eu vou querer de novo aquilo ali, porque é excelente, é muito bom. Eu quero experimentar de novo. E eu vou repetir. E eu vou repetir. Aí surge o escalonamento. Por quê? Porque eu fiquei descontente. Aquilo ali já não satisfaz mais. Eu preciso mais. Eu preciso mais. É se afundar cada vez mais. Lembra que eu falei? A frustração vai fazer com que eu me afunde ainda mais nisso. Esse ciclo, ele é repetitivo. Ele se repete. Por isso que nós vemos hoje muita coisa em questão de imoralidade. Depravação, imoralidade sexual de todo tipo, pedofilia, o próprio aumento da homossexualidade é fruto da pornografia, zoofilia, necrofilia. Vocês sabiam que em alguns locais os necrotérios têm o chamado, geralmente em sexta-noite, é o dia da festa, que algumas pessoas usam os corpos que lá estão? É que a gente faz essa cara agora, parece nojento, asqueroso, porque a gente não chegou lá, potencial para isso nós temos. Basta tu se afundar nessa busca, entendeu? Nessas coisas. Sempre é assim. Só uma coisa que muda isso. Jesus. Jesus. Jesus muda isso.
Entenderam? Vocês não estão vendo agora, essa semana voltou à tona o assunto da ilha de Marajó? Vocês viram isso? Isso é fruto de pornografia. Fruto de pornografia. As pessoas chegam a um ponto em que não satisfaz mais só ver, mas também não satisfaz mais o sexo como deve ser, como foi criado por Deus, um marido e uma mulher. Não há satisfação mais nisso. Precisa de algo diferente. Precisa de alguma outra coisa. Aí surge tudo isso que a gente está vendo. E está aí, à nossa volta. E quem está dizendo para vocês é alguém que já lidou com casos assim. Eu já lidei com casos com... O João está com que idade? 15. Eu atendi um jovem com 16 anos. Afundado em pornografia. Afundado em pornografia. E a pornografia, eu falei, a pessoa vai escalonando. Então tu tem o primeiro acesso, é muito bom. E eu não posso mentir aqui, dizer é ruim, não vai... Não. Porque a pessoa vai ver, vai experimentar e é bom, eu estou mentindo daí. É muito bom. À primeira vista é muito bom. O prazer que a pessoa sente não tá na medida. Entendeu? Ela vai voltar aquilo ali. E ela vai voltar. Surge o escalonamento que eu falei. Ela vai partir para algo mais intenso. Sexo grupal. Um homem com duas mulheres, um homem. Ou... enfim, excrementos. Todo tipo de coisa que tu pode imaginar. O que acontece? Geralmente, um dos primeiros passos, a pessoa chega ao sexo gay. Homossexualidade. Lembra o que eu falei? É o escalonamento. Aquilo ali gera dopamina. Estão acompanhando? Gera dopamina. Então, a pessoa vem acompanhando pornografia, já não tem mais o mesmo prazer, ela precisa de algo mais, ela vai chegar no sexo gay. Quando ela assiste a primeira vez, gera dopamina. Ela fica excitada com aquilo ali. Ela fica excitada. Lembram que o diabo ele usa tudo. Ele vai usar isso contra a pessoa. O que acontece? Aquela dúvida. Mas eu assisti e eu fiquei excitado. Pô, mas então eu sou gay? Entenderam? E aquela dúvida fica martelando. O diabo vai usar isso contra vocês. Ele vai usar isso contra. A luta é pela tua mente. Só que isso não é só pornografia. Eu estou dando um exemplo. Entenderam? Quantos jogos online tem hoje que tem aqueles desafios? Eu acabei de mostrar para vocês o aumento de suicídio entre os jovens. Vocês acham que nisso não tem aqueles desafios? Vocês acham? Vocês acham que não? O desejo correto é Jesus e o Evangelho. Esse é o propósito. E é isso que Paulo tinha em mente. Foi isso que eu falei. A única preocupação de Paulo ao fazer ou deixar de fazer algo era: isso vai fazer bem para o Evangelho? Para o avanço do Evangelho? Se fará, eu vou fazer. Se não, não tem porquê. Paulo plantava igrejas só nas cidades importantes, sabe por quê? Porque era onde mais avançava o Evangelho. A pregação em Filipos aconteceu porque, eu falei para vocês, era uma cidade imperial, era uma cidade que idolatrava o imperador, era uma cidade que estava do lado de uma importante via, uma via romana, ou seja, comércio, turismo, tudo o que acontecia era por essa via. As coisas andavam mais depressa. Paulo prega o Evangelho ali. Ele sempre faz pensando em algo. Eu falei no domingo passado, a carta de Paulo não tem uma palavra ao acaso. Toda palavra ela é pensada no que ele está dizendo. Tudo que ele está fazendo, ele está pensando. Isso fará bem? Fará bem para o Evangelho? Para o crescimento da igreja? Para o fortalecimento na fé? Aí ele faz. Essa tem que ser a nossa preocupação. Vai fazer bem? Tu acha que é bom para mim chegar na frente dos jovenzinhos dinâmicos e dizer: para um pouquinho de usar o telefone. Diminui um pouquinho.
Diminui um pouquinho. Tu acha que é bom para mim? Vocês estão entendendo? Tu acha que é bom para mim chegar num irmão e confrontar em alguma coisa? Ou tu acha que é bom para mim ouvir um confronto que nem o Rafa fez na última reunião das mulheres? Até hoje eu tô com raiva dele. Eu fui repetir o pudim e ele veio no meu ombro. Pô, calma aí. A melhor hora do dia para mim. É ruim. Por que nós fazemos? Porque é em amor. É pelo bem. É pelo crescimento. É pelo fortalecimento. Entenderam? Vamos adiante. É por isso que Paulo tem um propósito. Paulo tem um propósito. Então, nós precisamos alinhar o nosso propósito. Em primeiro lugar, versículo 19. Conte com as orações dos irmãos. Paulo diz assim: eu estou certo de que pela súplica, o que Paulo está dizendo? Eu sei que vocês vão orar por mim. Eu sei. Não é Paulo pedindo. Ele pede também, mas aqui ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu estou certo de que vocês vão orar. Eu sei que vocês vão orar. Assim como eu, Michael, estou certo de que vocês vão orar por mim. Entendeu? Eu estou certo, eu estou contando com as orações de vocês. Assim como nós precisamos todos contar com as orações uns dos outros. Nós precisamos de oração constantemente. Crente tem que orar. Crente tem que orar uns pelos outros. Quando há oração, há fortalecimento. Por isso que Paulo fala, versículo 19, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo está certo de que os irmãos estão orando por ele. Paulo está certo disso. Tipo o Leandro, quando foi fazer a prova do OAB, e eu orando por ele, pedindo que Deus abençoasse, que passasse na prova. Eu gastei uns 30 segundos orando por ele, eu acho. Orei bastante. A gente ora, sabe? Tu vai orando, tu lembra da pessoa, tu já ora por ela. Vai fazer o culto em casa, todo mundo tem que fazer o culto. Tu abre a Bíblia, depois vai orar, pega o caderno de membro, hoje eu vou orar pelo fulano. Ou como a gente faz lá em casa, vamos orar pela família. Ora por todo mundo da família. E assim a gente está orando sempre uns pelos outros. Nós precisamos. Porque não basta eu orar e achar que está tudo bem se eu faço só isso e não encorajo vocês a fazer. Não adianta um de nós orar e achar que agora toda a igreja está sustentada em oração porque um ora. É todos. Oração tem que ser de todos. Entendido? Entendido? Sim. Segundo lugar, ainda no verso 19. Isso resultará em minha libertação. Lembra que eu falei para vocês sublinhar isso antes? Essa palavrinha aí? Libertação. Então, ore. Uma situação desfavorável pode ser resolvida com os joelhos. Cara, se nós precisamos contar com as orações dos irmãos, logicamente eu tenho que orar pelos irmãos. Então eu preciso orar por vocês também. Muitas situações podem ser resolvidas com os joelhos. Às vezes a gente se apega tanto em resolver uma situação, e eu tô desse jeito, e tá acontecendo isso, e tá daquilo ali, e eu acabo não dobrando o meu joelhinho e orando. Quando às vezes era só isso que eu tinha que fazer. E eu não estou dizendo agora que vocês não vão fazer mais nada, só orar. Não, não é isso. Mas tem que orar. Ore. E depois tu faz alguma coisa. Primeiro ora. Primeiro ora. Entendido, meus irmãos? Paulo está diante de uma situação em que ele tem certeza de que vai receber libertação. E Paulo usa um joguinho de palavra aqui. Libertação, no texto grego, é a palavra para salvação. E eu li vários comentários, vários teólogos, e todos concordam que aqui Paulo não está falando da prisão dele. Paulo não está falando da libertação da cadeia.
Ele está falando salvação. Ele está dizendo que aquilo ali vai resultar na salvação dele. Salvação não que ele não fosse salvo em Cristo. Ele é a salvação final, a consumação, estar com o Senhor. Entenderam? É isso que Paulo está falando. A oração dos irmãos e o fortalecimento do Espírito vai resultar em salvação, libertação. Ou seja, mesmo que ele morra, ele está sendo salvo. Ele está sendo salvo. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde ele está indo. Ele está tranquilo, ele está de boa. Ele não tem com o que se preocupar. Ele está bem. Ele vai ser salvo. A salvação, a libertação. Quando a igreja ora, Deus envia recursos. Paulo está sendo confortado com essa certeza. Ele está sendo fortalecido. É isso que acontece com a gente quando nós oramos uns pelos outros. Dobrar os meus joelhos e mencionar o nome de vocês em oração é fortalecimento para nós. Entendido? Deus é perito em agir nas situações contrárias. É isso que está acontecendo com Paulo. Ele está preso. Agora tu imagina, ele está com um soldado amarrado do lado dele, algemado. E ele ora. E o soldado que está ali do lado. Ele está orando, mas fazer o quê? Eu tenho que ficar aqui. O imperador mandou. Deixa ele orar. E o cara está ouvindo o tempo todo. Paulo está explicando o evangelho. Dali a pouco ele começa a orar. E assim vai. Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar mais uns pelos outros? Amém? Terceiro, respire Jesus. Para mim, o ponto-chave está nisso aqui. Versos 19 e 20. Lê comigo aí. Olha o que Paulo vai dizer. Minha ardente expectativa e esperança. Não é só uma expectativazinha, tá? É uma ardente expectativa e esperança. É que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o propósito do cara. Não interessa se ele viva, se ele morra, ele só quer que Cristo seja engrandecido. Não interessa o que vai acontecer. Tá vendo que ele considera a morte dele? Ele não sabe o que o imperador vai dizer. Ele não sabe o que Nero vai mandar. Mas se Nero mandar me matar, tudo bem, só que Cristo seja engrandecido. Ele só quer que Cristo seja engrandecido. Ainda no verso 20. Quer pela vida, quer pela morte. 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem desesperança. Não tem desesperança para o crente que engrandece Cristo. Se tu vive para engrandecer Cristo, nada tira a tua esperança. Não tem desesperança. O crente é sempre esperançoso. Chega às vezes a ser até meio irritante, assim, sabe? Aquela pessoa otimista demais, assim. Às vezes a Sofia vem assim, Sofia, tu está muito feliz, tu está me irritando. Sabe? Tipo isso, assim. É o crente que nunca perde esperança, sabe? Tipo isso. A pessoa nunca perde esperança. Assim é o crente que vive para Jesus. É o crente que tem Cristo como seu propósito. Imagina, Paulo quer que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Então vai ser tanto na vida quanto na morte. Pegou a referência, né? Paulo foi morto. Não dessa vez, depois, mas... Entendeu? Só para continuar então. O nosso corpo, a nossa vida, o que nós fazemos, falamos, pensamos, tem que ser como um telescópio e como um microscópio. Tu vai, sabe, a pessoa, ela já ouviu de Jesus. Talvez ela até conhece um pouquinho de Jesus, mas ele é muito distante. O telescópio é aquele que aproxima, vai mostrar mais perto. O microscópio, ele pega algo que é muito pequeno e ele mostra muito maior para a pessoa ter uma noção melhor. As pessoas, elas já ouviram de Jesus. Só que ou Jesus está muito distante, ou ele é muito pequeno para elas. O nosso propósito de vida é esse, é demonstrar Jesus muito mais perto e muito maior. Entenderam? Esse é o nosso propósito.
Engrandecer a Cristo no nosso corpo é isso, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Mostrar Jesus para as pessoas muito mais perto e muito maior. É isso. Se a gente fizer isso, ganhamos a vida. A busca pelo engrandecimento, ela ocorre quando nós estamos em liberdade de mente. Paulo está livre. Paulo está preso, mas ele é livre. Imagina a pessoa que está presa, não sabe se vai viver, se vai morrer. Não sabe se amanhã ou depois o imperador vai mandar matar ele. Não sabe e também não está nem aí, porque ele é livre. Seja vivendo, seja morrendo, ele tem um propósito. E ele vive naquele propósito. Eu estou dizendo que Paulo é um furacão. Paulo não para. Essa é a vida do cristão, é assim que nós temos que ser. Não interessa a circunstância, não interessa o que fulano vai fazer, Beltrano vai deixar de fazer, não interessa, Jesus. Por isso que mais adiante ele vai dizer, olhando firmemente para o alvo. Nós temos um alvo, é aquilo ali. É isso. É isso. A busca pela alegria só acaba em Jesus. Eu mostrei antes a quantidade de livros, né, ensinando a ser feliz, buscando felicidade, seja feliz, não sei o quê. Só há uma razão de alegria, Jesus. Somente em Jesus nós encontramos alegria. Sabe por quê? Porque Ele é a alegria. Lucas, capítulo 2, eu falei para vocês no Natal, lembram? Sobre o nascimento? Um pouquinho antes, o anjo anuncia o nascimento de Jesus e ele diz o quê? Tenho boas novas de grande alegria. Eis que nasceu. Jesus é a alegria. Ele é a nossa alegria. Não há outro motivo de alegria. Qualquer busca por alegria que não for Jesus é tristeza, é frustração, é depressão. Somente Jesus é a alegria da pessoa, do ser humano. Só nele nós temos alegria. Boas novas de grande alegria. E é um bebê, é uma pessoa. Não é uma coisa. Não é uma casa, um carro, um emprego, uma carreira dos sonhos. É por isso que Paulo pode dizer que para mim o viver é Cristo. Por isso que ele pode dizer, para mim o viver é Cristo. Tudo que importa para ele é Jesus. Ele tem um propósito, ele tem uma paixão na vida dele, Jesus. Cara, que coisa linda isso aqui. Que coisa fenomenal isso aqui. Jesus. Que nome mais lindo. Jesus. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Aqui tem um propósito e aqui também tem um chamado. Ou a gente vive por Jesus ou estamos perdidos. Aqui é um chamado para cristão. Alinha teu propósito. Está vivendo para Jesus de fato? Na tua casa, no teu trabalho, na rua, na farmácia? É Jesus? Tu faz tudo com esse propósito? Ou não? E aqui também é um chamado para não cristãos. É um convite à salvação. É um convite à alegria. Entenderam? Tem um chamado aqui. Este nome, sempre que pronunciado, está oferecendo um chamado. É uma alegria proposta. É por isso que o mundo vive em angústia. Porque as pessoas estão buscando no lugar errado. Estão buscando na coisa errada. Estão buscando onde não tem. Tim Keller dizia que toda busca, ela só acaba em Jesus. O ser humano vive buscando Jesus, só que não sabe, está perdido e acaba buscando em outras coisas. É isso. É por isso. Quarto lugar, versículo 21, ainda, que Paulo pode dizer, e o morrer é lucro. Não queira resolver a tua situação sem ter o propósito correto antes disso. Não queira resolver situação, sabe? Eu estou com dívida, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que procurar um emprego melhor, eu preciso de um filho, eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu tenho que fazer aquilo, sem antes tu ter o propósito correto. Sem antes tu ter um propósito correto. Salomão já deixou isso bem claro, né? Eclesiastes é isso. Ele diz, cara, eu já tive carro. E Salomão teve carro, né? Ele trazia de fora. Ele teve carro, ele teve cavalos, ele teve riqueza, ele teve sabedoria, ele teve mulheres.
ele plantou vinhas, ele produziu vinho, bebeu, aproveitou tudo que podia. E ele acaba dizendo como? Se não tiver Deus, somente Deus é que nos capacita a desfrutar dessas coisas. Se não tiver Deus, é vaidade, é futilidade, é perda de tempo, é fumaça. Se não tiver Deus, se Deus não te capacitar a aproveitar casa, carro, prosperidade, saúde, tudo é em vão. Tudo é em vão. Salomão sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia o que estava falando. E eu tenho um teste para ti aqui. Eu tenho um teste só. Pensa aí. Completa essa frase aqui mentalmente, tá? Mentalmente. Para mim, o viver é... E aqui eu quero que tu pense naquilo que tu mais quer na tua vida hoje. O que tu mais quer hoje? Ah, eu quero me formar. Ah, eu quero um emprego melhor. Eu quero isso, eu quero aquilo. O que tu mais quer hoje? Para mim, o viver é... E o morrer é... E isso é o que acontece se tu morrer. Quer ver um exemplo? A pessoa que vive por dinheiro, quer riqueza. Quando ela morre, ela perde tudo. Deixa tudo para trás. Deixa tudo, não leva. A pessoa quer fama, ela quer ser reconhecida, reconhecimento. O que acontece? A morte acaba se tornando esquecimento. A pessoa vive por prazer, ela vive por buscar autossatisfação. O que acontece? A morte é uma tristeza, porque ela perde tudo daí. Toda a fonte de prazer dela acaba na morte. Completa isso aí para ti. E pensa o que tem sido a tua busca. Qual tem sido a tua busca? Lembra que Paulo está dizendo aqui, ó. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto viver quanto morrer. Sabe qual é a diferença de Paulo? É que tanto um quanto o outro são bênção. Para ele, tanto faz que os dois são bons. Mas Paulo, tu está preso, é bênção. Paulo, tu está acorrentado, é bênção. Paulo, mas talvez tu vai morrer, bênção, melhor ainda. Para Paulo. E aí me diz, como que tu para alguém assim? Paulo é imparável. Ele é um touro que ninguém segura. Por quê? Porque ele é imparável, porque ele tem Jesus como único propósito. Só. Nada mais importa. Se ele vive, é Jesus. Se ele morre, é Jesus. E aí, não tem como parar alguém assim. Tu vai conseguir fazer mal para uma pessoa dessa? Não tem como. Tu pode matar a pessoa. Beleza, melhor ainda. Melhor ainda. Como que tu para alguém assim? Morrer, vai ver o Senhor. Viver, vai servir a igreja do Senhor. Tá bom também. Nada para ele. Nada para ele. Isso leva ao terceiro lugar. Em terceiro lugar, isso gera um serviço alegre. Um serviço alegre. De novo, todos servem a algo. Todos servem. Ou a pessoa serve ao pecado, ou a pessoa serve à religião, ou ela serve a Jesus. Sempre alguém vai servir a algo. Ou ela serve ao pecado, e aí é a busca pelas coisas erradas, a busca pela satisfação, ou ela serve à religião, ela vive achando que ela consegue fazer tudo certinho. Não, mas se eu viver como tem que ser, vai estar tudo bem. Se eu viver desse jeito, se eu sempre orar 3 vezes ao dia, se eu orar antes de comer, Deus vai estar bem comigo e aí está tudo ok, sabe? Isso é uma religiosidade. Ou a pessoa serve a isso, ou ela serve a Jesus de fato. E aí ela se doa à igreja. E lembra como Paulo saúda os irmãos? Servo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Somente Jesus fala isso. Pecado, cultura, religião não falam, seja humilde e sirva. Jesus é o único que fala. O cristianismo é diferente por causa disso. É o único que diz, tu tem que ser humilde e tem que servir.
Jesus demonstrou liderança como? Botando uma toalha em volta da cintura e lavando os pés dos discípulos. Ele serviu. Ele morreu pelo outro. E ele diz, façam isso. É só no cristianismo que tem isso. Não tem em outro lugar. Não tem explicação. A cultura vai dizer, não sirva, seja servido. A cultura, a religião, vão dizer, não sirva, tu tem que ser servido. Não se humilhe, tenha orgulho. Tenha orgulho de ser homossexual. Orgulhe-se. Mas tu é um cara que vive transando com várias mulheres, tu é o maior comedor. Orgulhe-se disso. Orgulhe-se por ser quem tu é. Ah, mas eu vivo trabalhando 20 horas por dia, eu vivo para trabalho. Orgulhe-se por isso. A tua família está lá, largada, mas vive por isso. Orgulhe-se disso. Só no cristianismo a gente vai ouvir, humilhe-se e sirva. Só. E eu quero que tu entenda comigo 7 formas de destruir o teu serviço. Por quê? Porque se nós somos servos de Jesus, nós servimos à igreja, ao corpo dele. É isso que Paulo está falando e fazendo aqui, ele está demonstrando isso. Então vamos lá, em primeiro lugar, verso 22, olha aí. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Cara, Paulo não disse que ele poderia morrer. Viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz, eu estou aperto de ambos os lados, mas se eu partir daqui eu vou ver o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. É isso que ele fala ou não é? É isso aí. Ele está dizendo o quê? Olha, eu posso viver e servir a igreja, ou eu posso morrer e ir ver Jesus, que é o meu grande sonho, o meu grande amor. Isso é incomparavelmente melhor. Para mim é muito melhor morrer. Verso 22, o que ele fala? Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Está vendo como ele está abrindo mão do interesse individual dele? Viram? Diferente dos caras que estavam pregando por inveja e rivalidade. Ele está abrindo mão de ver Jesus pelo bem da igreja. Ele está abrindo mão do grande sonho dele, que é estar com o Senhor na eternidade, e está dizendo, não, tá bom, eu posso ficar aqui e fazer um pouquinho mais. Fenomenal isso aqui. Ele abre mão, ele está disposto a adiar a ida para o céu pelo bem da igreja. Quer destruir teu serviço? Faça qualquer coisa pensando só em ti. Pensa só em si. Faz o contrário de Paulo. Paulo está disposto a adiar a ida dele para o céu, para o bem da igreja. Mas, tu pode pensar só em ti, no teu benefício. Vem aqui, cultua, volta para casa, segue a tua semana trabalhando, ganhando teu dinheiro, prosperando. Jamais faça algo pensando no outro. Entendeu? Faz isso, talvez dê certo. Paulo não tinha plano B. Paulo não tinha plano B. Ou ele morre e vai ver Jesus, ou ele continua vivendo, e viver significa trabalhar para Jesus, servir à igreja. Paulo não tem plano B. Ele não tem plano B. Verso 24. Não, perdão. Segundo lugar. Jamais sirva, nunca sirva em nenhuma situação, afinal não tem lucro. Quer servir só a ti? Quer destruir o teu serviço para o outro? Não sirva em nenhuma situação, porque afinal isso não tem lucro, não. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O irmão precisou de uma coisa, mas eu vou fazer isso para quê? O que eu vou ganhar? Todo serviço na igreja é lucro. Porque acabará por ver o Senhor.
Entenderam? Todo o serviço. Essa é a grande busca da pessoa. A alegria está nisso. Em servir ao corpo de Cristo e ver Cristo. Ao final. Verso 24. Por causa de vocês, é mais necessário que ele viva. Que eu viva, no caso. Paulo está dizendo, né? Paulo está olhando para a igreja e ele sabe que tem trabalho a fazer. Ele sabe que tem trabalho a ser feito. A busca de Paulo, lembra que eu falei no sermão passado? É pela unidade da igreja. Ele quer que eles sejam unidos de novo. Está havendo uma pequena divisão ali, está tendo problema, e ele quer unir a igreja de novo. Entenderam? Ele está buscando por isso. Esse é o grande propósito dele aqui. Lembra? Paulo ama Jesus e Evangelho, e por amar isso, e estar preocupado com a igreja, é que ele quer que ela se una de novo. Que ele quer que ela seja unificada. Que ele quer que ela pense igual. Que ela viva com o mesmo propósito. O alvo de Paulo aqui, entre os filipenses, é o crescimento e a unidade. Terceiro lugar, considere a fé algo desnecessário. E que bom que eu lembrei de arrumar isso de tarde, né, Rafa? Estava necessário no slide. Vocês iam entender tudo errado do sermão. Que bom que o Rafa me corrigiu. Que Deus te abençoe, Rafa. A Paloma não teria feito isso, ela ia me deixar me ralar. Considere a fé algo desnecessário. Afinal, para que crer, né? Olha o verso 25 aí comigo. E eu estou indo para o final, tá, pessoal? Já vamos encerrar. Verso 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Alegria na fé. Progresso na fé. É isso que Paulo quer. Essa é a busca da igreja. Queira ou não, nós fomos salvos pela fé. Depois que nós somos salvos, a gente não tem que parar de crer. Pelo contrário, nós temos que crer ainda mais. E não só a fé salvífica, mas o dom da fé. Crer que Deus pode fazer, crer que Deus fará. Crer que a igreja vai crescer e nós precisaremos de um prédio maior do que esse. Crer, sabe, essa fé, não a fé de salvação, a fé aqui, o dom de fé. Servir a Cristo gera alegria. Servir com alegria é um termômetro para nós. E aqui tu deve estabelecer um termômetro para ti. Como está a tua alegria em servir? Está entendendo? A alegria é um termômetro para nós. Se tu não tem alegria em servir, é um sinal de esfriamento. Sinal de que a comunhão não é tão importante. O serviço não é importante. Em quarto lugar, verso 26. Dedique-se incansavelmente a tudo o que parece bom e vantajoso para tu destruir o serviço na igreja. Ou então, se tu quiser que avance, seja servo apenas de Cristo. Verso 26. Para que tenham mais motivo de se gloriarem. Paulo quer que os crentes tenham mais motivo de se gloriar. Não é uma glorificação própria. É se gloriar no mesmo que ele está se gloriando. O Evangelho. O avanço do Evangelho. Os crentes em Filipos, pensando juntos, unidos. O avanço do Evangelho acontecendo. Eles estarão com mais motivo de se gloriar. Porque isso gera glória ao nome de Deus. Entenderam? Essa é uma consequência natural quando a igreja pensa junto. Quando ela é unida. Quando ela serve em humildade. A alegria ocorre no serviço. E a liberdade do cristão, ela é em Cristo. Nós somos livres em Cristo, independente da circunstância. Independente das tuas cadeias. Mas para isso tu tem que ter somente Cristo como Senhor. Tu não pode servir a outra coisa, a uma carreira. Carreiras são serviçais, por assim dizer.
Tu serve quando tu se dedica só a ela. Relacionamentos abusivos não são alegres. São uma servidão. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 que Deus nos chamou para viver em paz. E ele está fazendo o contraste com servidão, estar num relacionamento abusivo. Em quinto lugar, indo para o final, rapidinho. Se considere indispensável e pense que a igreja vai acabar se tu sair dela. A igreja vai acabar. Se eu sair, a igreja acaba. Ah, mas quem vai fazer o que eu faço? Sabe? Ah, mas e se eu sair? Mas imagina. Imagina se o Rafa sai, quem vai cuidar da projeção? Tipo isso. A Paloma, eu já quis que... Tô brincando, Paloma. Te amo em Cristo. Sabe que ele te ama só porque tem que amar? Tô brincando. Pense que tudo na igreja depende de ti, ou que se tu sair ela acaba e tu destrói com ela. Entendeu? Ou o contrário disso. Esteja certo de que Deus vai fazer o melhor pela igreja. Deus está empenhado pela sua igreja, não individualmente por cada um de vocês. O grande propósito de Deus é a igreja. Ele salvou uma igreja. Deus cuida individualmente? É óbvio que sim. Nós somos filhos de Deus, Ele cuida. Jesus fala isso em Mateus 6. Mas antes disso, a coletividade é importante. Entenderam? Deus não vai fazer com que a igreja se dê mal porque o Enzo saiu da igreja. Porque a Valentina ficou triste, beiçuda e saiu da igreja. Não. Deus continuará cuidando da igreja, e zelando pela igreja, e se empenhando pela igreja, e atendendo a igreja. Amém?